Bom dia, amigos da Sala 57 e do Movimento Espiritual do Jejum e Oração. Que alegria poder estar conversando com você nesta manhã de terça-feira, véspera do dia abençoado, dia do nosso jejum. Como tem sido uma bênção na minha vida estar mudando o meu estilo de vida espiritual através do jejum, da oração, da Sala 57. Eu algum dia quero poder compartilhar com vocês alguns testemunhos meus de tudo que o Espírito tem feito em minha vida. Assim como eu tenho certeza que você que tem estado com o coração aberto para o Espírito também tem sido abençoado. Eu continuo sem internet móvel, agora são 6h40 e eu não sei que hora você vai receber esse áudio, mas independente do horário, eu quero que você receba a bênção. Desculpa, tá bom? Hoje, segundo Samuel, capítulo 3, um capítulo muito interessante, aonde os homens de Davi ainda continuavam, como eu disse ontem, naquela luta, né, contra ali a casa de Saul. Mas chega um momento em que Abner, que era o comandante do exército de Saul, né, do filho de Saul, ele decide atender à voz do Espírito e conceder a Davi realmente o direito do trono, ou não conceder, a palavra correta é aceitar aquilo que Deus já havia determinado. E ele então volta para a sua cidade e primeiro ele se encontra com Davi, né? E Davi então faz paz, faz uma aliança com ele, ele volta para a cidade para poder ali convencer os líderes daquela região, daquela cidade, que era o momento de proclamarem Davi como rei, porque, como o próprio Abner fala, o Senhor iria, através de Davi, executar a libertação de Israel dos inimigos, né? Que seriam os filisteus. Até aí, na história, tudo bem. Até que os dois homens, filhos de Zeruia, chamam novamente Abner para ele voltar ali a Hebrom para se encontrar com Davi, quando na verdade eles queriam tirar a vida de Abner. Em vingança a vida do irmão deles que Abner havia tirado na batalha do capítulo de ontem. Eles então falam que Davi está chamando ele de novo em Hebrom, e quando ele chega lá, eles ferem ele no ventre, de modo que ele morre. Daí em diante se desenrola toda uma história de pranto, de luto de Davi, onde ele mostra a sua inocência, né, porque havia necessidade dele demonstrar a inocência dele, porque senão ficaria parecendo que ele estava agindo, né, pela surdina, pela traição, chamando ali Abner para demonstrar paz. Depois de ter conseguido então o apoio dos outros, ele manda matar Abner. Então Davi se mostra inocente, o povo e as pessoas realmente veem que ele é inocente, ele chora no velório, ele pratica o jejum, né? Ele cumpre ali todo o rito fúnebre da perda de Abner. E no final do capítulo ele diz que esses dois homens, filhos de Zeruia, são duros demais para ele. O título que eu escolhi hoje, a gente poderia dar tantos, né? Mas eu escolhi Quando Paramos no Passado. Os dois filhos de Zeruia, soldados de Davi, capitães do exército de Davi, eles ainda estavam muito magoados, muito feridos pela perda do irmão. O irmão, ele morreu em batalha, mas pela mão de Abner. E isso fez com que eles guardassem o rancor, a raiva e a ira por Abner. Na primeira oportunidade que eles têm, eles agem de forma maldosa, leviana,
traiçoeira e tiram a vida de Abner. A grande questão é aonde os dois filhos de Zeruia ficaram parados. Eles ficaram parados no passado. Ficar parado no passado é algo extremamente perigoso em qualquer situação. Qualquer situação. Seja um passado onde você teve uma experiência positiva, seja um passado onde você teve uma experiência negativa. Deixa eu falar qual é o perigo de você ficar parado no passado diante de uma experiência positiva. É que, diante daquilo que aconteceu, que foi extremamente bom, que lhe causou sentimentos positivos, um senso de realização, um senso de conquista, felicidade, alegria, é que isso traz para a nossa mente um certo saudosismo. O saudosismo de um momento que vivemos, um momento legal, um momento muito bom. O problema do saudosismo é que ele sempre nos faz comparar o passado com o presente. E o saudosismo nos leva a fazer exatamente uma crítica com relação ao presente, dizendo assim: no meu tempo, no passado é que foi bom. Ah, aquela viagem que foi a melhor. Ah, quando meus filhos eram pequenos é que era bom. Ah, não, quando a minha esposa era mais nova. Ah, quando nós tínhamos somente 2 anos de casado é que era bom. Você percebe? O problema do saudosismo sobre aquelas coisas positivas do passado é que, em certo sentido, o saudosismo nos rouba a alegria do presente e muitas vezes ele nos impede de nos esforçarmos a ponto de criar um presente e um futuro melhor do que aquilo que já experimentamos no passado. Então, tenha muito cuidado, querido amigo, querida amiga, se você está preso ao passado como vítima do saudosismo de uma coisa boa que aconteceu. O outro problema, tão prejudicial quanto o saudosismo, é quando você e eu ficamos presos ao passado, diante de uma experiência negativa, diante de um momento de raiva, diante de um momento onde fomos feridos por alguém, diante de um momento onde um sonho não se realizou, diante de uma grande decepção, diante das frustrações, diante das agonias que passamos, muitas vezes nós ficamos presos ao passado. E qual é o perigo de você ficar preso ao passado diante de uma experiência negativa? É que essa experiência negativa, ela bloqueia nossa mente de tal forma que os pensamentos negativos, os pensamentos pessimistas, acabam dominando a nossa maneira de viver hoje. Por exemplo, quando você fica preso ao passado, aonde você tentou fazer alguma coisa, você tinha um plano muito legal e não deu certo. Se você ficar preso àquele momento, você nunca mais vai querer experimentar de novo aquilo. E com isso, você não vai procurar fazer novamente algo que você precise fazer, uma ideia que talvez você tenha, um grande desafio, um sonho que você precisa realizar. Então, esse é um perigo. Quer ver um outro exemplo? Quando nós ficamos presos ao passado diante de algum momento em que alguma pessoa nos feriu. Daquele momento em diante, você e eu não damos mais o amor, a atenção e muitas vezes nem o perdão àquela pessoa que nos feriu. Porque sempre que essa pessoa se aproxima, a nossa mente ela é levada de volta àquela situação do passado onde nós fomos feridos. Percebe? Aonde os dois filhos de Zeruia ficaram parados? No passado. E esse é um perigo que talvez em alguma área da sua vida você esteja cometendo, esteja errando. Querido amigo, talvez você tenha vivido experiências boas no passado. Essas experiências devem motivar você a desejar agora experiências maiores e melhores, porque Deus pode fazer com que você experimente isso. Amém? Posso ouvir o seu amém? Isso mesmo. Agora, querido amigo, amiga, você que está preso ou presa ao passado negativo, diante de alguma experiência traumática, diante de uma frustração, diante de uma decepção, uma traição, qualquer que tenha sido ela, liberte-se desse passado.
Peça ao Espírito que traga a cura, a restauração, a transformação de toda a sua mente, para que hoje você experimente coisas novas, para que hoje você conceda o perdão, para que hoje você seja um instrumento de reconciliação e para que você viva a plenitude do presente que Deus quer que você viva. Amanhã é o nosso jejum e eu quero você conosco. Um grande abraço para você. Que Deus continue abençoando o seu dia, que o Espírito seja o seu guia, que você reflita a face de Jesus Cristo aonde você for. Até amanhã.